Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Leamos o Salmo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar em voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não acolhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Vamos orar? Santo Deus, humildemente nos apresentamos diante do Senhor, rogando misericórdia e perdão para os nossos pecados, na certeza que eles são graves, que eles são terríveis, eles afrontam a tua santidade. Senhor, purifica-nos, ó Senhor, com teu sangue, limpa-nos, para que nos aproximemos desse instante do teu altar, a ouvir a sua voz, Senhor. Para que o Senhor fale conosco e o nosso coração esteja preparado para te ouvir, meu Pai. Te rogamos, meu Deus, que no nome santo de Jesus, que teu Espírito Santo use as palavras desse salmo para nos instruir hoje à noite. Nos ajudar, Senhor, a viver num mundo tão difícil como nós vivemos, mas que em nada se compara ao fato de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Ajuda-nos, ó Senhor. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os crentes estão um pouco assustados com o que o mundo tem nos apresentado nos últimos meses. Primeiro foi uma exposição de obras de arte lá no sul do país, com um museu apresentando imagens desde pedofilia, sugestão de pedofilia, a zoofilia, e todo mundo brigando, dizendo que aquilo é arte e que não deveria incluir essa moral. Quando se denunciou que estava se tentando criar um clima de sedução de menores, de introdução do sexo na visão das crianças, disseram que isso era acusação falsa. Essa semana, mais uma vez, o segundo caso, agora dessa vez em São Paulo, nos mostrou que a intenção é exatamente essa. Se coloca um homem nu e crianças entre 4, 6, 7 anos, apalpando esse homem, enquanto todos dizem, é uma interação de arte, é uma interação artística. Já se começa a falar e já tem artigos sendo escritos nessa área, já tem reportagens em revista famosa saindo essa semana, falando sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil e da sua grande influência dentro da sociedade. Eles já começam a apontar para os evangélicos como sendo essa força retrógrada que não deixa que o Brasil evolua, que finda com esses moralismos falsos, segundo eles, que impede que a arte se manifeste, que impede que os pensamentos livres possam se estabelecer em nossa nação. Começam agora a apontar as armas para nós, como se nós fôssemos responsáveis por não deixar que o Brasil evolua mentalmente, socialmente, artisticamente. Nós somos os retardados que estão retardando a evolução do pensamento brasileiro. Na verdade, meus irmãos, nós temos que nos acostumar com isso. O mundo é ímpio e gosta de ser ímpio. O mundo é mau e tem prazer nisso. Eles tramam dia e noite contra o Senhor e contra o povo de Deus.
Enquanto muitas igrejas acham e querem que o mundo as ame e sinta simpatia por elas, a Bíblia nos orienta que o mundo vai sempre nos ser hostil. O próprio Jesus disse que o mundo o perseguiu e todos aqueles que estivessem junto com ele seriam igualmente perseguidos. Porque se perseguiram a Jesus, por que não perseguiriam a nós, a mim e a você? De forma que a grande pergunta que nós fazemos agora é: o que a gente faz? Porque se nós colocamos nossos filhos na escola, está lá a ideologia de gênero sendo ensinada, está lá a ideologia marxista sendo ensinada, estão tentando subverter a mente dos nossos filhos. Se levamos nossos filhos para o museu, está lá a arte subversiva também. Se deixamos eles assistindo televisão, está lá os programas subversivos também, que são verdadeiros enviados de Satanás para corromper a mente. Se corrompe a mente dos crentes que ficam assistindo novela, imagina de criança pequena. Como viver numa sociedade maligna como essa? Como viver em meio à miséria do mundo? Como viver quando o mundo inteiro tentar perseguir a igreja do Senhor? É sobre isso que Davi está tratando, por causa da situação em que ele descreve aqui no Salmo de número 26. Nós não podemos saber ao certo qual é a origem desse salmo, como ele foi escrito. A única coisa que nós sabemos é que de Davi, está aí a frase inicial aí do salmo dizendo que é um salmo de Davi. Alguns sugerem, como por exemplo Matthew Henry, diz que esse salmo ele foi escrito no período em que Saul estava perseguindo Davi e estava lançando provavelmente injúrias contra Davi. Por isso, em muitos momentos ele se queixa de o estarem acusando de coisas que ele não fez. No entanto, a grande maioria dos outros comentaristas acham exatamente o contrário. Derek Kidney, Calvino, D.L. Moody e por aí vai. Não tem como definir necessariamente um contexto aqui. Warren Wiersbe inclusive chega a dizer que se eu quiser definir um contexto para esse salmo, eu vou ter grande dificuldade pelo fato de que em muitos momentos ele foge de assuntos que estavam naquele período. Então nós não sabemos em que momento Davi está escrevendo aqui. Talvez por isso Wiersbe ele propõe que o salmo aponta não só para uma realidade de todo cristão, de todos aqueles que vivem em vidas difíceis, mas também aponta para o próprio Jesus Cristo, que declara também a sua inocência nesse salmo. Os salmos 26, 27 e 28, que estão logo aí em seguida, têm um tema em comum: a casa de Deus. Cada um deles vai trazer um aspecto da casa de Deus. No Salmo 26, por exemplo, ele se apresenta na presença do Senhor, apresentando suas credenciais diante de Deus, pede para que Deus o esquadrinhe, que Deus o examine, e se alegra quando ele é recebido na presença do Senhor, versículos 11 e 12. Quando nós chegamos no Salmo de número 27, ele de repente se alegra com a presença do Senhor, em ter sido recebido na presença do Senhor, e regozija-se nisso. O Salmo de número 28 é um clamor, uma súplica ao Senhor, no sentido de que na casa do Senhor o Senhor escutasse a oração dele. O salmista aqui, meus irmãos, faz protestos veementes em nome da sua própria integridade, no meio de uma sociedade, segundo ele, onde os ímpios imperam, onde os ímpios crescem e se fortalecem a cada dia. E de repente ele mostra toda a inquietação da alma de um servo do Senhor, de um homem justo e íntegro, que vive em uma sociedade completamente corrompida. Ele simplesmente se sente um peixe fora d'água e angustiado por causa dessas pressões externas. E nada mais justo do que olharmos para esse salmo então com a mesma ótica que ele, de forma que nós também nos sentimos da mesma maneira. Nós também olhamos para o mundo e dizemos: o mundo não se encaixa. E não sei vocês, mas para cada noticiário que eu abro, a única coisa que eu posso dizer é: Senhor, volta logo, porque está ficando insuportável. É assim que o salmista enxerga a situação da vida. Ele vê tudo ao redor sendo mergulhado em impiedade, e ele nos levanta a questão que é como viver numa sociedade mergulhada em impiedade. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. Quando mergulhados numa sociedade ímpia, o que é que nós fazemos? Em primeiro lugar, nós protestamos nossa integridade, versículos de 1 a 5. O salmista faz uma oração, meus irmãos, e a primeira coisa que ele coloca diante de nós é o fato de que a inocência faz parte da sua vida. Essa oração dos versículos de 1 a 5, ao olhar para ela, nós às vezes achamos que parece muito com a oração daquele publicano que Jesus fala lá no Novo Testamento.
Inclusive Russell Shedd, comentando rapidamente sobre esse texto, ele achava realmente que o salmista estava sendo arrogante e pretensioso, dizendo que ele era uma coisa que ele mesmo sabia que não era. Então ele acha que o salmista está sendo arrogante. De maneira nenhuma, Davi não está sendo arrogante aqui, pelo contrário. Na verdade, Davi não está se expondo diante de Deus. Ele não está simplesmente dizendo: Senhor, olhe para mim e veja que eu sou justo. Mas ele está olhando para os seus inimigos e dizendo: Senhor, olha para mim em relação aos meus inimigos e veja que o sofrimento que eu estou passando é resultado da vida que eu estou vivendo. Ele não está se justificando diante de Deus, ele está conclamando Deus como juiz, o que é muito diferente. Ele está conclamando Deus a julgar a situação, a ver a situação, já que ninguém mais no mundo pode julgar a sua causa como Deus pode julgar. Ele olha para o mundo e vê tudo corrompido, ele olha para o mundo e vê a sociedade corrompida, ele vê a própria justiça corrompida. Quem poderá me julgar? A única coisa que ele coloca, ele diz: Senhor, eu preciso protestar diante disso, dizendo que eu não vivo como eles estão vivendo, e que o Senhor deve ser testemunha disso. Ele conclama o Senhor a olhar para ele, solicitando do Senhor uma sentença justa. Versículo de número 1, olha aí comigo: faze-me justiça, Senhor. De alguma forma, parece que Davi está sendo acusado de ser alguém que não é necessariamente íntegro em sua vida, estão se levantando contra Davi, e a única coisa que ele consegue fazer aqui nesse momento é dizer: Senhor, eu preciso de justiça. E nessa justiça ele conclama a Deus para ser um juiz sobre ele. Ele usa palavras muito parecidas com as palavras que Jó usa em seu livro, quando vários momentos ele se levanta dizendo: Senhor, faze-me justiça, Senhor, julga a minha causa. Olha as acusações que estão sendo levantadas contra mim, olha como os homens se levantam para dizer o que eu sou, o que eu não, na verdade não sou. O Senhor somente pode julgar a minha causa. Ele diz: Senhor, faze-me justiça, porque eu ando em integridade. Versículo número 1, ele diz: pois tenho andado na minha integridade. Solenemente ele protesta, meus irmãos, o fato de que ele é íntegro. A grande questão aqui é saber o que é integridade. Integridade, meus irmãos, não é ausência de pecado. Davi não está dizendo: Senhor, olhe para mim que eu sou impecável. Ele não está dizendo isso. Na verdade, como Jó, ele confessa o seu pecado o tempo inteiro. Ele sabe quem ele realmente é. Mas o que ele está colocando aqui é que ele não é um homem dúbio. Ele não tem um discurso e uma prática distinta. Ele não é um homem dividido, como o próprio termo diz. Ele é um homem inteiro. Ele é íntegro, ele é integral e não dobre, como diz Tiago no capítulo 1, versículo 8. Ele não é alguém que tem dois pensamentos distintos. Não, ele está dizendo simplesmente que ele tem um equilíbrio em si. Ele é um homem de Deus que tem um equilíbrio entre o que ele diz e o que ele faz, de forma que ele busca viver exatamente aquilo que ele prega. Está dizendo: Senhor, eu busco integridade, eu busco me apresentar diante do Senhor, e não é errado de fazer isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa em 2 Coríntios capítulos 10 até o capítulo número 12, mostrando que sua integridade deveria ser reconhecida por todos, de maneira que a vida dele era uma vida irrepreensível. Davi não está se gabando disso, muito pelo contrário, ele está se defendendo. Ele está dizendo: Senhor, me julgue, porque os homens findam se levantando contra mim, mas o que eles não veem é que eu mantenho a minha integridade, e o motivo pelo qual eu faço isso é que eu confio no Senhor. Ele diz: pois eu tenho andado em minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Vejam, meus queridos, que a integridade de Davi está afincada no fato de que ele confia em Deus, e que ele não vive a titubear nessa confiança. Ele não vive indo e vindo, confiando e desconfiando. Ele olha para o Senhor e contempla no Senhor o padrão para ser vivido, e ele vive conforme isso. É por isso que ele não tem medo nenhum de passar pelo crivo do Senhor. Ele não tem medo nenhum de ser cuidado pelo Senhor. Veja aí versículo 2, ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me. Esses dois termos, meus irmãos, eram termos usados para o processo de testar metais. Era o processo usado para definir quão puro era o ouro, quão pura era a prata. Ele está dizendo: Senhor,
teste-me como quem testa ouro, teste-me como quem testa prata. Senhor, me examine, me coloque em um cadinho e descubra, Senhor, quais são as minhas falhas. Prove-me, Senhor. Ele conclama ao Senhor que o observe, e o observe em minúcias, não no sentido do Senhor olhar para ele e não encontrar pecado, mas do Senhor olhar para ele e não encontrar incongruências, e não encontrar no Senhor, nele contradições. Ele está dizendo: eu confio no Senhor, e se o Senhor olhar, e se o Senhor buscar em mim, o Senhor vai ver essa confiança. Ele deseja uma coisa interessante no final do versículo 2, ele diz: sonda-me o coração. Parece que ele está dizendo mais ou menos assim: Senhor, abre uma janela no meu peito e olha em minúcias o que está aqui dentro. Na verdade, ele usa dois termos aqui. Ele usa termos rins e coração. Fica difícil para a gente entender, mas quando ele usa a expressão rins, ele está falando das emoções, das decisões emocionais. Então, mais ou menos, um rapaz apaixonado diria que amava uma moça do fundo dos seus rins, em alguns casos também do intestino, que eles achavam que as emoções eram também na barriga ou nas costas. Mas quando ele fala em coração, ele não está falando em sentimento, ele está falando em decisões firmes, ele está falando em decisões morais. Ele está dizendo: Senhor, sonda-me, confere, Senhor, as minhas emoções e as minhas decisões, de maneira que toda a minha vida seja colocada diante do Senhor. Busque, Senhor, tudo isso, examine-me por completo, veja, Senhor, o que eu faço e principalmente as intenções que me levam a fazer tal coisa. Ele não é simplesmente um moralista que da boca para fora proclama uma coisa, mas na sua vida íntima vive outra. Ele não é um moralista que prega contra a imoralidade e vive a imoralidade, que prega contra a corrupção, mas vive a corrupção. Ele diz: não, Senhor, prova-me, testa-me, para que todos vejam de que o meu coração e as minhas decisões estão de acordo com meus pensamentos, de forma que eu tenho uma vida íntegra e está tudo interligado. Por isso mesmo, ele diz que respeita ao Senhor, de forma que a graça do Senhor tem se manifestado a ele, versículo 3. Como é que ele consegue ser íntegro? Ele diz: pois a tua benignidade tenho-a perante os meus olhos. Davi simplesmente chega agora e diz: o motivo pelo qual eu posso dizer ao mundo que eu sou íntegro é porque eu confio no Senhor, e eu não tenho medo nenhum que o Senhor me examine. Inclusive eu gostaria que o Senhor fizesse isso, para que o Senhor mostrasse ao mundo de que minhas decisões, que a minha vida está de acordo com a vontade do Senhor, que as minhas intenções são justas diante do Senhor. E o motivo pelo qual eu tenho certeza disso é que eu tenho colocado a benignidade do Senhor sempre diante dos meus olhos. O princípio que ele coloca, queridos, é que os seus pensamentos estão sempre sendo medidos pela vontade do Senhor, estão sempre sendo medidos pelo desejo do Senhor, e ele olha para a bondade do Senhor e entende que esse é o único caminho que pode se seguir. É por isso que ele termina o versículo 3 dizendo: e tenho andado na tua vereda. O que é alguém que é íntegro? É alguém que anda conforme o caminho do Senhor. Veja, versículo 1 ele diz: tenho andado na minha integridade. Versículo 3 ele termina: tenho andado na tua verdade. Queridos, ele olha para a sua vida e diz: o que me faz estar de acordo com a vontade de Deus não é porque eu fico pensando nos seus passos o que faria Jesus, mas é simplesmente porque eu olho para a Escritura, eu vejo na palavra e sei exatamente qual era a vontade de Deus e ando conforme a vontade de Deus, de forma que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os caminhos do Senhor são medidos pela palavra do Senhor e não pela imaginação do que Jesus faria. Melhor do que imaginar o que Jesus faria é buscar na Escritura o que ele já fez e ver quais são os padrões para viver. Davi diz: eu ando conforme a verdade do Senhor. Eu não olho para a verdade dos homens, eu não olho para os pensamentos dos homens, eu não ando conforme o que o mundo pensa. É incrível, queridos, porque de repente ele diz: o que me torna diferente do mundo é porque eu não absorvo a forma como o mundo vive. Ele conclama o fato aqui de que o Senhor deveria julgá-lo, para que o mundo inteiro soubesse de que o que fazia de Davi alguém diferenciado era porque o caminho dele era o caminho do Senhor. Ele andava conforme as regras do Senhor. Quer ver uma prova disso? Veja aí versículos 4 e 5.
A prova de que ele andava conforme a vontade do Senhor e não conforme a vontade do mundo é que no versículo 4 ele diz: não me tenho assentado com homens falsos. Ele usa, meus irmãos, as mesmas expressões nos versículos 4 e 5 lá do Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele diz: a prova de que eu não ando conforme o mundo anda é que eu não absorvo as ideias deles, eu não absorvo os pensamentos dele. Na verdade, ele está dizendo que ele odeia o convívio com essas pessoas. Elas não são a preferência deles, e o motivo delas não serem a preferência de convivência de Davi não é uma questão social. Ele diz: é porque é uma questão de preferência espiritual. Não é que Davi não gosta das pessoas, não é que Davi não gosta do vizinho, não é que Davi não vai com a cara do pessoal da rua. Não, o que Davi está dizendo é que eles estão indo por um caminho que eu não quero seguir. É que eles estão indo para um lugar para onde eu não vou, que as decisões que eles tomam são contrárias à minha, que eles estão indo numa direção e eu estou indo em outra. É por isso mesmo que ele elenca um grupo de pessoas aqui dizendo: eu não busco más companhias. Olha aqui: não me assento com homens falsos. Esse é o primeiro grupo que ele coloca aqui na frente. Não me assento com essas companhias ímpias, homens falsos. É interessante, queridos, que quando ele coloca o conceito desses homens serem falsos, ele está simplesmente mostrando que esses homens aparentam ser uma coisa que não o são. E Davi diz: eu, pelo contrário, sou íntegro, de maneira que o que eu aparento é exatamente o que eu sou. Mas os ímpios gostam de aparentar aquilo que eles não são. E o conceito de Maquiavel, ele é completamente bem absorvido pela nossa sociedade, de que não adianta você ser alguma coisa, importante é você parecer. O maior exemplo disso é Facebook. Casamento é uma desgraça, mas a foto no Facebook é linda. Eu estou passando fome em casa, mas eu só tiro foto no shopping, lugar bonito. Eu estou a ponto de me matar de depressão, mas eu boto um sorriso no rosto para tirar foto e botar no Instagram. Davi diz: eles são falsos. Os ímpios são falsos. Eles não vivem de conformidade com a palavra do Senhor. E eu não aprendo com eles. É impressionante, queridos, que Davi está simplesmente colocando de que os crentes, se quiserem protestar a sua integridade, não podem começar a aprender com o mundo. Pelo contrário, quando ele diz que ele não se assenta, ele está dizendo: eu não dou ouvidos para aprender com eles. Além disso, versículo 4: com os dissimuladores não me associo. Notou que é praticamente a mesma coisa? Um homem falso e um dissimulador é alguém que finge ser uma coisa quando na verdade é outra. Ele chega agora e simplesmente se coloca dizendo: eu não estou junto com eles. Mas além de eu não me assentar para aprender com eles, eu não me junto a ele em suas falsidades. Eu não me coluio com ele, de maneira que eu não pratico as mesmas coisas que ele pratica, nem concordo quando eles fazem isso. É incrível a quantidade de pastores que durante essa semana fecharam o bico e não reclamaram da exposição lá. Estão calados, quietinhos, não dizem nada sobre o homem pelado lá com os meninos. Dizem nada. Sabe por que eles não dizem nada? Porque eles concordam. Eles concordam, mas eles têm medo de ter a imagem deles arranhada e não pregar mais em igreja nenhuma. Aí eles ficam lá caladinhos. Mas eles não estão dizendo nada. Eles também não estão dizendo que sim, nem estão dizendo que não. Então está certo. Tá não, Davi diz: eles estão se associando com dissimuladores. Eles estão se juntando a dissimuladores. Quando eu não protesto contra o mal, eu me torno cúmplice dele. Davi diz: eu não me associo a eles. Pelo contrário, versículo 5 ele diz com todas as letras: aborreço a súcia de malfeitores. A Septuaginta traz uma versão bem interessante aqui, que ele diz que ele detesta a congregação dos malfeitores. A palavra que a Septuaginta usa aqui é igreja. Ele está dizendo: eu detesto a igreja dos malfeitores. O princípio que ele coloca aqui, meus irmãos, é que os homens se juntam.
Os homens se unem na maldade. Os homens se unem contra o Senhor, Salmo de número 2. Que as nações se coluiam contra o rei de Israel. Eles se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. De maneira que os homens são maus. E quando são maus, eles se juntam em sua maldade para prosperar ainda mais a sua maldade. Se um homem ruim é ruim, quando ele se junta com outro, a ruindade duplica. Davi diz, ele se torna uma comunidade, uma igreja de homens maus, uma súcia de malfeitores. Mas o que é que eu faço? Eu aborreço. Queridos, como crentes podem admirar ímpios? Como crentes podem admirar homens e mulheres que corromperam a verdade do Senhor? Como eu posso chegar e dizer que admiro homens que corromperam a pregação da palavra do Senhor? Como eu posso me juntar com malfeitores e achar que está tudo normal? Como eu posso olhar para as artes e dizer, eu admiro homens e mulheres que pregaram uma arte corrompida? Como admirar Frida Kahlo, quando ela na verdade é toda a expressão do que a Bíblia diz que é o oposto para ser? Como admirar mulheres e homens que são corrompidos? Como dizer admirar Charles Darwin, quando ele na verdade destruiu os fundamentos da fé cristã? Como admirar Freud, quando ele na verdade corrompeu toda maneira de raciocinar e ver o mundo? Como admirar homens que são inimigos de Deus? Como admirar Karl Marx? Como admirar Che Guevara? Se você admira esses homens, Davi diz, eu na verdade os aborreço, eu os odeio. E ele vai dizer mais à frente, eu os odeio com ódio consumado. Não é que Davi tem alguma coisa pessoal contra eles, é porque eles se levantaram contra o Deus de Davi. E todos os que se levantam contra o Deus de Davi, Davi se levanta contra eles também. Calvino diz que como é que pode um cachorro se levanta para defender o seu dono quando ele está em perigo? Porque eu não me levantaria quando afronta o meu Deus. Davi diz, eu os aborreço, eu os odeio, eu não os amo não, eu não os admiro, pelo contrário, eles são ímpios corrompidos, e por causa dessa impiedade deles, veja o finalzinho do versículo número 5, ele diz, com os ímpios não me assento. Ele disse no versículo número 4 isso, não tenho me assentado, não tenho feito isso, eu não tenho essa prática, eu não tenho o costume de aprender com os ímpios. Mas no versículo 5 ele diz, eu não farei mais isso, eu não faço isso, isso não será uma prática de vida para mim. Ele simplesmente se põe diante do fato de que a única verdade que ele reconhece como uma digna de ser vivida é a verdade do Senhor, é a palavra do Senhor, e ele protesta dizendo, eu viverei conforme a vontade do Senhor. Queridos, como viver numa sociedade mergulhada em impiedade como a nossa? Precisamos urgentemente resgatar uma necessidade dos crentes serem íntegros e não mais divididos. Nós absorvemos um conceito do fast food e nós achamos que tudo em nossa vida pode ser pego de pedacinhos. A gente mistura as coisas, já notou? A gente vai no restaurante e eu gosto de ver o que as pessoas comem. Eu fico olhando os pratos, e é uma coisa interessante, vocês deveriam olhar. Porque acontece uma coisa, na minha época a gente não misturava determinadas comidas. Até hoje eu tenho um problema com isso. Então não dava para comer peixe e frango ao mesmo tempo, ou é peixe ou é frango. Não era? Botar as duas coisas juntas é complicado para mim, não tem jeito. Determinadas coisas não se misturam. Comer feijão com pão não funciona. Mas é interessante quando você vai no restaurante e eu vejo aqui o seguinte, aí vem um camarada, coloca um monte de folha, de um lado tem sushi, do outro lado feijoada. Notou que é assim? Pode prestar atenção, coloca um negócio misturado, tem macarrão frito com chopp suí de um lado, do outro lado tem pirão de peixe. Mas o pessoal bota. Absolveu-se a ideia de que eu como do que eu gosto, e o prato quem manda sou eu, e eu coloco do que eu quiser. E findam levando isso para a vida. Em que eu creio? No que eu quiser. E os crentes conseguem colocar no mesmo prato coisas tão distintas, tão opostas, que são impossíveis de se juntar. Um pastor amigo meu, marxista, e que reformado ao mesmo tempo.
Que coisa! Como é que ele consegue? Não sei, mas ele está lá. Aí uma hora ele simplesmente critica um posicionamento que estão tomando contra negros, gays, homossexuais. Do outro lado, que absurdo fizeram com essas crianças. Ele tem duas cabeças, ele tem duas mentes, ele é dividido, ele tem duas almas. Uma alma clama por uma coisa, outra alma clama por outra coisa. E nessa divisão, é assim que os crentes estão vivendo, divididos entre crer na evolução e o que Cristo criou. Não, Cristo criou, mas as coisas são assim desde a época da Idade da Pedra. Não tem problema, a gente vai juntando essas duas coisas e tenta dar um jeito. Não, eu creio na Bíblia, mas você sabe como é que é, né? A psicologia tem muita coisa boa que você deveria usar. Vai, toma um comprimidozinho que você fica boa da depressão. A Bíblia não resolve essas coisas. A Bíblia não tem solução para tudo. Nós findamos, meus irmãos, partindo a nossa vida e transformando nossa religião no fast food, para viver numa sociedade mergulhada em impiedade como a nossa. A igreja do Senhor precisa reaprender a protestar a sua integridade, de maneira que ela precisa voltar a viver conforme a Escritura Sagrada. Não interessa quantos cientistas disseram, não interessa quantos filósofos disseram, não interessa quão bem sucedida foi a ideologia, nós ficamos ainda com a Bíblia. É ela que guia os nossos caminhos. E nós não nos assentamos para aprender com os ímpios, nós não os admiramos, pelo contrário, nós os odiamos em nome de Cristo Jesus. Quando mergulhados numa sociedade ímpia, meus irmãos, em segundo lugar, nós clamamos por misericórdia. Versículos de 6 a 12. Versículo 6 ele começa com uma expressão bonita. Lembra que ele está falando do templo? Os Salmos 26, 27, 28 está falando sobre o templo. No versículo 6 ele diz: lavo as mãos na inocência. Ele já tinha dito que não vivia com hipócritas, que não se misturava com dissimuladores. Ele já começou a mostrar de que a vida dele não era uma vida falsa, mas pelo contrário, ele andava conforme a vontade do Senhor. Mas ele agora chega e diz: eu tenho muito cuidado com isso, eu tenho muito cuidado na forma como eu lido com as coisas. E ele observava bem o templo. As expressões que ele vai usar aqui, meus irmãos, até o final do texto, são expressões de alguém que convivia muito com o templo. E entre o altar do holocausto e o templo propriamente dito, o tabernáculo, havia uma bacia de bronze onde o sacerdote se lavava. Então, para cada ato, ele geralmente dava uma passada por lá, lavava a roupa, ele tinha que estar limpo o tempo inteiro. Alguém vestido com a roupa branca, lidando com sangue, e tinha que ficar limpo, sem manchas de sangue. É muito difícil, mas ele tinha que passar por lá. E Davi via o cuidado que o sacerdote tinha ao redor do altar do holocausto, e passando vez ou outra e se lavando na bacia da purificação. Davi diz: eu também lavo as minhas mãos. Mas olha só como é que ele lava as mãos. Ele diz: eu lavo as mãos na inocência. Eu lavo as mãos na inocência. O que ele está dizendo, queridos, é que ele mantém-se, ele busca isso, manter-se puro dos pecados. Davi está mostrando que tem uma preocupação que parece que se tornou fora de moda, que é uma preocupação com santidade, com não cair em pecado, e está constantemente preocupado em estar se limpando, estar se purificando. A gente está tão preocupado hoje com bactéria, vive lavando as mãos para cima e para baixo. Davi diz: não, meu filho, estou preocupado com a alma. É nela que eu lavo as mãos. Eu lavo as mãos da minha alma na inocência todo dia. Em outras palavras, eu estou sempre buscando me purificar. Eu estou sempre buscando eliminar de mim os pecados. Ele está vivendo uma vida concreta de santificação. É por isso que ele diz: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. É incrível, porque olha como ele está vendo o sacerdote dando a volta, está vendo? Ele está dizendo: o sacerdote entra por aqui, aí vai lá, lava as mãos e volta para o altar. Ele ficava rodeando o altar, porque o sumo sacerdote não necessariamente participava do sacrifício, ele só fazia o sacrifício maior, mas ele ficava lá fiscalizando como as coisas estavam sendo feitas.
olhando o tempo todo ao redor e arrodeando o altar para ver se as coisas estavam acontecendo de forma adequada, se a adoração ao Senhor estava sendo realizada. Ele diz: eu lavo as mãos na inocência e fico dando voltas ao redor do altar do Senhor, de forma que ele diz: eu vou continuar circulando em torno do sacrifício. Ele não se afasta do sacrifício de Cristo, ele não se afasta do altar do holocausto. Ele diz: não, eu lavo as mãos, mas não da maneira como eu quero, não na minha própria justiça. Ele diz: eu lavo as mãos na inocência e fico rodeando o sacrifício do Senhor. Eu continuo circulando o sacrifício do Senhor, de maneira que diariamente eu vou vigiar e cuidar do meu pecado, mas eu também diariamente vou me preparar na presença do Senhor, lembrando do sacrifício dele. Ele se lembra que em Cristo, meus irmãos, nós temos todos os nossos pecados lavados, que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que Ele nos limpou dos nossos pecados, mas que nós nos preocupamos com a nossa santificação. Nós lavamos nossas mãos na inocência, mas nós não nos afastamos do altar do Senhor. Nós voltamos para a cruz, e nós arrodeamos a cruz para lembrar que o Senhor morreu por nós. E por isso mesmo, meus irmãos, ele clama ao Senhor e conclama o povo a adorar. Veja o versículo 7. O que ele está fazendo ao redor do altar? Para entoar em voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Os crentes estão tão ligados em milagre que acham que proclamar as maravilhas é anunciar milagre. Eles acham que proclamar maravilha é um cego começou a enxergar. Isso é proclamar maravilha. Porque eles acham que a maravilha maior que existe é aqui na terra. É quando o Senhor intervém de forma sobrenatural, curando as pessoas. Não, querido, a maravilha que Davi está enxergando é o altar. Ele está dizendo: enquanto eu lavo as mãos na inocência, eu busco santificação, eu me coloco ao redor do altar do Senhor e louvo a Deus em voz alta, para que todos se lembrem, para que todos ouçam, para que todos tomem o conhecimento de que minha justiça não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor, e o que eu proclamo ao mundo é as maravilhas do Senhor, é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que crê. É isso que ele está proclamando. A maior de todas as maravilhas foi o Senhor saquear o inferno para tirar eu e você de lá. Essa foi a maior de todas as maravilhas. Ele diz: é isso que eu proclamo, é isso que eu conclamo as pessoas a ouvirem. Versículo número 8, ele olha para o altar e diz: eu amo, Senhor, a habitação da sua casa, o lugar onde a sua glória assiste. Ele chega agora e vê a igreja do Senhor, vê o povo de Deus reunido no templo, e ele está vendo lá a bacia onde ele lava as mãos, o altar onde ele está ao redor, lembrando do sacrifício, da grande maravilha da salvação que o Senhor operou. Ele diz: não tem como não amar esse lugar. Olha o contraste, meus irmãos, em relação aos ímpios. Ele diz: eu aborreço a igreja dos malfeitores, eu aborreço a súcia dos malfeitores, eu odeio aquilo lá. Mas por outro lado, eu amo o Senhor, e eu amo a habitação do Senhor. Ele ama a congregação do Senhor, ele ama o povo de Deus, ele ama o lugar onde o Senhor manifesta a sua glória, ele ama o lugar onde o Senhor se assenta, ele ama o lugar onde a glória do Senhor assiste. É Deus residindo entre nós, é isso que ele está dizendo. O lugar onde o Senhor escolheu para morar com o seu povo. É por isso que João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra para habitou lá é a ideia de habitação aqui. O Senhor se fez presente entre nós. Diz: eu amo a habitação do Senhor, eu amo a pessoa de Cristo Jesus e o lugar onde Ele habita. Eu amo a manifestação mais plena da glória do Senhor. É por isso que João termina dizendo: e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. As duas expressões, habitou entre nós e vimos a sua glória. Davi usa essas duas expressões de versículo 8 dizendo: eu amo isso aí. Eu amo a Cristo, eu amo o Senhor que é a habitação, eu amo a glória do Senhor que assiste lá. Ele olha para o templo, meus irmãos, e vê a figura de Jesus Cristo e se aplica totalmente a Ele, de forma que ele ama o Senhor.
Mas olha o versículo 9. Ele faz uma oração, porque ele vê a beleza do templo e a glória do templo, e o que é que ele pede? Não colhas a minha, todos juntos? Não colhas a minha, nem. Que oração esquisita. Parece que Davi está com medo aqui. Ele está dizendo que a vida toda dele é de integridade. Ele disse que andava assim, que ele continuaria andando assim. Ele conclamou o fato de que ele estava vivendo nessa vida de santificação e estava adorando a Deus pela salvação que Deus tinha dado a ele. Mas de repente ele tem uma preocupação no final. É que, meus queridos, ele está dizendo simplesmente: Senhor, não me junte a eles na hora da minha morte. A preocupação de Davi aqui, meus queridos, é que de repente nós nos juntamos com aqueles que nós somos iguais quando morremos. Os homens se dividem de várias maneiras enquanto estão vivos, mas a morte junta-os com o grupo deles. Ele está simplesmente colocando de que a igreja às vezes é formada por joio e por trigo, mas no dia da morte o que é que o Senhor faz? Separa e coloca joio no monte de joio e coloca trigo no monte de trigo. Ele está dizendo que o Senhor separa na hora da morte. E a preocupação de Davi é ter vivido a vida toda como trigo e ser contado entre o joio. E por isso mesmo ele chega e diz: Senhor, eu não preciso, eu não posso ter o mesmo destino que eles. E o motivo pelo qual ele clama, meus irmãos, é porque ele precisa que a sua vida esteja sempre íntegra, associada à santificação. Que assustador é passar anos e anos numa igreja, fazendo tudo certinho, caminhando nos caminhos do Senhor, e se desmantelar no final da vida. Como deve ser difícil. Quantos pastores e presbíteros estão no inferno hoje, porque não fizeram essa oração aqui, não disseram: Senhor, na hora que eu estiver morrendo, não me coloque no mesmo pacote dos ímpios, mas modifica a minha vida para que meu caminho aponte para um lugar diferente. Davi está preocupado para que a integridade dele não seja corrompida e ele continue caminhando e não sendo contado entre os ímpios. É por isso que ele diz: Senhor, não coloque minha alma junto com os pecadores. Está dizendo: não me mande para o inferno não, Senhor. Não me junte, não me tire a vida ao lado de homens sanguinários. Quem são esses homens? Versículo 10: em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Notou o que eles fazem aqui? Eles ao mesmo tempo cometem um crime e em seguida eles pagam para não serem punidos. Notou o que eles estão fazendo aqui? O que esses homens fazem? Eles cometem crime e subornam para não serem pegos. Parece que a gente está vivendo nossos dias, né? Ele está dizendo: é assim que o povo está vivendo, é assim que... Mas é porque os ímpios sempre viveram assim. Essa é a vida natural de um ímpio. Ele sempre está tentando uma maneira de fazer alguma coisa errada sem ser pego. E no dia que ele for pego, ele vai sempre tentar uma maneira de escapar. Mas Davi sabe que do juiz eterno, que ele conclamou no versículo número 1, dizendo: faz-me justiça, desse ninguém escapa. É por isso que Davi está dizendo: Senhor, não me ande minha alma junto com a deles, porque eles na verdade são maus. Eles corrompem a tua lei, eles quebram a tua lei, eles cometem crime, tentam subornar para não serem punidos. No entanto, versículo 11, Davi toma uma decisão. Porque na verdade, meus irmãos, quando a gente vê o mundo fazendo isso, como brasileiro, a gente fica meio agoniado. Porque você chega e diz: batalhei a minha vida inteira, estou lutando feito um louco, para trabalhando, não consigo nenhum lugarzinho, um toco para amarrar meu jumento. É difícil, não é? Como é complicado você estar lutando, batalhando e vendo pessoas te ultrapassando porque estão sendo falsas, porque estão sendo más. Como é ruim você vê pessoas que estão de repente prosperando na vida, estão muito felizes assim, mas você nota que elas estão usando de crimes, de fraudes. Como é difícil. O que a gente faz? Você é crente, toma uma decisão. Versículo número 11, qual é a decisão? Quanto a mim, o que acontece?
porém ando na minha integridade. Ele começou dizendo lá em cima: Senhor, eu tenho andado em integridade. Ele conclamou isso a todos. Ele disse que isso era a vida dele, que integridade fazia parte da vida dele. Ele andava na verdade do Senhor, versículo 3. Ele chega agora e diz: Senhor, eu continuo andando na integridade. Eu mantenho minha vida do mesmo jeito. O que ele está colocando, queridos, é: não se corrompa por causa do mundo. Ah, pastor, mas todo mundo faz? Virou o caminhão da 101 cheio de abacate. Eu estou passando com o meu carro na hora, pastor. E abacate é bom com açúcar e leite. O que a gente faz? Você pode dizer não? Mantenho minha integridade. Capaz nós não gosta de abacate. Não tenho integridade. Mas se fosse um caminhão de TV, de LCD de 52 polegadas, talvez, quem sabe, não sei. Queridos, o texto está dizendo: passe pelo caminhão virado e continue caminhando como se ele não estivesse virado. Encontre um objeto perdido, devolva para o dono e não subtraia. Descobriu que fizeram a conta errada no supermercado e você levou dinheiro a mais, devolva o dinheiro no supermercado. Entrou no ônibus e o motorista errou e abriu a porta sem a roleta. Passe, entre, vá na roleta e pague. Erraram na sua conta de telefone, botaram crédito a mais, ligue para lá e diga: desconte. O texto está dizendo: ande em integridade. Seja diferente do mundo. Seja diferente da forma como o mundo faz. Queridos, como é triste contemplar igrejas inteiras que se corrompem, igrejas inteiras que se vendem, que se entregam à corrupção, pelo simples fato de achar que vão levar alguma vantagem nisso. Alguns crentes um dia desses inventaram até um método de evangelismo corrupto, onde o irmão entrava, pregava o evangelho, combinado com o outro que estava sentado lá no final do ônibus, e na hora que ele estava pregando o evangelho, o outro camarada lá fingia que estava se convertendo, vinha para frente chorando, para estimular as pessoas que estão com vergonha a se converter também. Coisa linda, não é? Mentir. Algum tempo atrás foi descoberto lá, num país árabe, um grupo de cristãos se fingiu ser muçulmano para evangelizar muçulmano. Aí saiu a manchete do jornal: cristãos fingem e mentem ser muçulmanos numa tentativa de convertê-los. Corrupção, queridos. O princípio bíblico é que eu tenho que manter a minha integridade, diz Davi. Por isso mesmo ele clama, versículo 11, dizendo: livra-me e tem compaixão de mim. Ele sabe que é difícil manter a integridade quando a geração, quando o mundo está corrompido, quando nós estamos enfiados numa sociedade como a nossa. Como é difícil, meus irmãos, se manter íntegro. Como é difícil se manter puro numa situação como essa. Davi diz: livra-me, Senhor, tem compaixão de mim. Mas agora, como ele está no templo, versículo 12, ele é aceito pelo Senhor e ele diz: o meu pé está firme em terreno plano. Isso aqui é importante porque ele está dizendo: eu não ando em caminhos escorregadios. O mundo está me empurrando numa direção, mas eu não estou num terreno instável. Onde é que meus pés estão? Num terreno sólido. Então eu tenho como enfincar o pé no chão e ir contra o mundo. A maioria aqui nunca nadou em rio, mas tem um negócio ruim que é ir contra a correnteza. E uma brincadeira que a gente sempre fazia lá no interior, lá no sertão, era correr no rio. Rapaz, o negócio cansa. Mas a gente fazia o seguinte: a gente marcava um terreno no rio, ia correndo por dentro do rio para ver quem chegava primeiro lá em cima. Meu irmão, correr contra o rio com água no peito é difícil. Mas tinha um detalhe: os mais espertos sabiam que mais próximo da margem a areia é mais fofa. No meio, mesmo sendo mais fundo, você tem mais pedra. Quem ganha não é quem vai na parte mais rasa, onde a correnteza é mais fraca. Porque quando enfia o pé na areia, adivinha o que é que o rio faz? Arrasta. O terreno não é sólido. Você enfia o pé na areia, mas o rio continua te empurrando com a areia em tudo. Você precisa dar 4 passos para andar 1.
mas quem ia pelo meio do rio encontrava um terreno mais duro, porque o rio arrastava a areia todinha de lá. Aí você ficava um pé numa pedra e ia só um passo, o outro coitado lá desesperado dava 4, você dava 1 e andava na frente. Davi diz: nós estamos andando contra a correnteza do mundo, mas o nosso terreno ele é firme. O nosso terreno é firme. Por isso mesmo ele diz: o meu pé está firme em terreno plano. Onde? Nas congregações, bendirei ao Senhor, com o povo de Deus. Ele disse que odiava estar junto com os ímpios. Como é que ele consegue um terreno plano? Ele ama estar com o povo de Deus. Ele ama estar com os servos do Senhor. É incrível como os crentes não gostam mais de igreja. Ah, não, mas eu estou firme, pastor, eu estou firme. Durante a semana todinha eu estou com o pessoal da minha faculdade. Eu sei que o pessoal da minha faculdade é meio doido, gosta de fumar um baseadinho. O pessoal não é muito arrumado não, mas tudo bem, mas são gente boa, pastor. Pensa pessoal bom. Olha, são estudiosos, bichinhos, tadinho. São meio cabeça feita, mas são estudiosos, são gente boa. Durante o final de semana eu tenho minha namorada. Minha namorada também não é crente não, mas a gente vai para lugares bons, para bons cinemas, bons restaurantes. A gente vai ter um barzinho ali por perto, a gente vai para lá, senta, conversa. É muito bom, a minha vida é ótima. Para a igreja, pastor, a gente mal entra, sabe, porque o povo é muito falso, falam mal da vida da gente e é horrível, é horrível. Querido, se você se juntou com esse grupo, para onde é que você acha que vai quando o ônibus chegar? Se você está na excursão dos ímpios, não espere chegar na excursão dos justos. Davi diz: não, meu grupo é outro, eu amo o povo de Deus, eu amo o povo do Senhor. Diz: os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Diz: mas eu não, eu amo o povo de Deus. Queridos, tem um ditado no sertão que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és, porque quem anda com porco come farelo. Como é que os crentes querem andar 24 horas por dia com ímpios e comungar 24 horas por dia com ímpio? Querem assistir televisão 24 horas por dia só com ímpio e ainda chegar a dizer: estou indo para o céu. Davi diz: não, meu prazer está com o povo de Deus. É lá que eu encontro o terreno plano para pisar. É com eles que eu me encaminho. E nessa congregação, com o povo de Deus, eu bendirei o Senhor. Eu louvarei o Senhor com o povo de Deus. Queridos, Davi nos traz alguns desafios hoje. Ao cantar esse salmo, meus irmãos, nós devemos nos lembrar, meus queridos, de que o nosso país não é uma exceção. O mundo inteiro está corrompido. Que muita coisa que nós estamos vendo agora no Brasil já saiu de moda na Europa. Que eles estão muito mais avançados em matéria de corrupção e de perdição do que a gente. A gente ainda está engatinhando, vocês só estão se assustando agora. Mas na verdade, meus queridos, enquanto nós olhamos a corrupção do mundo, o Senhor nos conclama a proclamar a nossa integridade, a buscar o Senhor e conclamar o Senhor que Ele nos examine, para que o nosso coração esteja fincado na palavra de Deus. Chega de andar conforme o pensamento do mundo, chega de procurar no mundo as respostas que só Deus tem. Temos que parar imediatamente de fazer isso e nos juntarmos com o povo de Deus e com o Senhor, buscando na palavra do Senhor a orientação. Integridade. Não ser um povo de dois discursos, de palavras distintas. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ter uma vida em um canto e uma vida diferente no outro. Ter uma vida dupla o tempo inteiro. O Senhor nos conclama a sermos fiéis, íntegros em todas as situações. Além disso, meus irmãos, o Senhor nos conclama a lembrar-nos de que nossa integridade está fincada no sacrifício de Jesus Cristo, de que é lá que nós contemplamos a nossa vida, e nossa santificação está sempre ao redor do altar. Nós lavamos nossas mãos na inocência, mas nós voltamos para o altar de Jesus Cristo. Nós não somos moralistas, nós somos justos. É muito diferente isso. Somos justos porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós nos juntamos com o povo de Deus porque reconhecemos nesse povo o povo do céu. É por isso que nós nos juntamos a Ele. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós nos lembramos de que em Cristo todo esse salmo se aplica, onde Ele também nos deixou o exemplo de também protestar a sua inocência,
de também protestar a sua integridade. E Ele nos mostrou, meus irmãos, que em meio à impiedade do mundo, Ele se manteve fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi íntegro em todos os sentidos, de maneira que Ele não se corrompeu, para que eu e você pudéssemos ter a nossa salvação garantida. E no final das contas, Ele também se alegra conosco, porque em meio à sua integridade, ela se torna também a minha e a sua. Nós também somos resgatados do inferno e transformados em justos por causa da justiça de Jesus Cristo. Nele sim, nós somos completos. Não é possível ser íntegro sem ter Jesus Cristo. Não é possível ser íntegro sem que Cristo se torne parte integrante da minha vida. A minha integridade vem diretamente da minha ligação com Ele. Se eu não estou unido a Cristo, o máximo que eu vou conseguir ser é um hipócrita moralista. Mas em Cristo nós manifestaremos as mesmas características dele. Afinal de contas, não mais vivo eu, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Somos convocados a manifestar essa integridade, não com base nas minhas próprias forças, mas fincados no sacrifício de Jesus Cristo, manifestando a imagem de Cristo ao mundo, para que eles nos odeiem, Mateus capítulo 5, para que eles nos persigam, Mateus capítulo 5, nos injuriarem, mas quando nos injuriarem, mentindo, disserem tudo contra nós, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, e disserem todo o mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que o mundo nos xingue, que o mundo fale mal de nós, que o mundo fique reclamando, que eles se incomodem mesmo, mas porque o povo de Deus ainda está na terra, ele ainda vai brilhar, enquanto o mundo inteiro quer que a luz se apague. Porque nós temos a Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Que Deus nos ajude a sermos íntegros e a manifestarmos a integridade de Cristo entre todos.